Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá você que está aí pelas rampas da UERJ e imediações. Nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Meu nome é Kleber Pereira e o Conteúdo Concreto é um programa feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Hoje a gente está aqui para poder debater, conversar, bater um papo sobre um tema especial, como sempre. Vamos falar sobre uma nova masculinidade hoje. E para bater esse papo eu não estou sozinho, não. Eu tô aqui com a minha parceira, produtora deste conteúdo concreto, Helena Gomes. Fala comigo, Helena. E aí, Kleber, prazer estar aqui com vocês participando de mais um episódio. E nós estamos aqui também com o Paulo César da Conceição. Paulo César é parceiro aí também, trabalha lá na Prefeitura de Duque de Caxias e vai se apresentar pra gente. Fala, Paulo. Beleza, Kleber? Meu nome é Paulo, coordeno o Centro de Referência do Homem. Estamos aqui para bater um papo bacana. E, por último, mas não menos importante, Caio César dos Santos. Tudo bom, Caio? Caio vai falar de onde ele fala aí. Fala seu lugar de fala, Caio. Eu sou cria da UERJ, né? Sou aluno de Geografia, sou da Baixada Fluminense, sou professor e tenho um projeto de masculinidade chamado Memo. A gente vai rapidinho fazer uma passagem aqui dos projetos que eles representam e vamos começar pelo Caio. Caio, me fala um pouquinho aí do Memo, como é que é isso, o que isso é, o que representa. O Memo surgiu em 2017 com o intuito de promover a equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre a maneira como ele age consigo, com o outro e com a sociedade. A gente realiza rodas de conversa hoje entre homens, somente entre homens, no Rio e em São Paulo, para debater assuntos de masculinidades o mais diversos possíveis. A gente tem o nosso podcast e a gente também faz alguns serviços em empresas também sobre isso, além de eventos, palestras, enfim. Então a ideia de vocês é promover uma nova forma de ver a masculinidade, seria isso? Exatamente, não só ver, mas da maneira como o homem age tanto com ele mesmo, quanto com o outro e com a sociedade de uma maneira geral. Vamos nos aprofundar nisso já. Com certeza. Paulo César, como é que o projeto de vocês em Caxias se dialoga aí com o que o Memo faz? Qual é o viés de lá? A quem vocês estão ligados? Como é que é isso? O nosso trabalho está vinculado à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, ao Departamento dos Direitos da Mulher. A gente vai a única diferença em relação ao Memo é que a gente vai focar na questão da violência doméstica. Então nós temos uma parceria com o Juizado de Violência Doméstica, onde nós temos nessa vinculação o Departamento dos Direitos da Mulher, os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, a Casa da Mulher Duque Caxiense e o Centro de Referência do Homem, fechando esse trabalhar o fenômeno da violência. Cara, vamos agora partir pro papo do que é essa questão de masculinidade. Aí eu acho que é melhor a gente começar pela menina da mesa, né? Helena, você obviamente tem referenciais masculinos, né? E tem visto como tem surgido essa discussão de que lugar o homem tem que ocupar na modernidade que a gente está. A gente tem aqui duas perspectivas diferentes, mas que são convergentes, né? Que é tentar reestruturar esse papel de masculinidade, de homem. Como é que você vê isso? Para você que é mulher, como é que essa coisa do homem, o homem tem que ser violento, machão? Existe mesmo uma caracterização diferenciada? Como é que você você percebe isso? Olha, primeiro eu achei esse tema muito interessante pra gente debater aqui, porque, assim, muitas mulheres feministas acreditam que o homem não tem lugar de fala e que não vamos debater, não sei o que lá. Só que, assim, a gente, como sociedade, pra gente tentar mudar alguma coisa, a gente tem que ouvir o lado do homem também, porque o homem também sempre tem aquela pressão social de que o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar os seus sentimentos, e isso faz com que ele sempre tenha uma postura machista, sabe? Uma postura de agressividade, de violência. Então, assim, eu acho que é interessante a gente falar desse assunto pra tentar mudar também a cabeça do homem. E aí conseguir mudar a sociedade como um todo, né? Eu acho que é engraçado, né? Muito curioso isso que a Helena tá tocando, porque algumas feministas dizem que isso é vitimar o homem, né? Que já é machista. Quando você tenta olhar o lado do homem e perceber que existe alguma forma para ele chegar naquele ponto, para ele ser daquele jeito, né? Elas acham que muitas vezes pode ser uma forma de acabar ratificando a posição do cara continuar sendo assim. Como é que é pra vocês que lidam diretamente com os homens? Porque, na verdade, homens assim, mais rústicos, mais machistas, eles são formados assim também, né? Mas não precisam ficar assim pra sempre, né? Com certeza. A gente
gosto sempre de pontuar que uma coisa é você justificar, outra coisa é você explicar. Quando você analisa o passado de um homem, como ele foi construído, ensinado, você está explicando o porquê daquele age daquela maneira, mas nunca justificando. Então a gente sempre parte, obviamente aí existem várias outras questões, mas de uma maneira geral sempre parte de um lugar de privilégio, onde a posição enquanto homem é uma posição privilegiada. Então mesmo que você entenda a partir de agora que você agiu daquele jeito porque o seu pai era violento, ok, agora que você sabe os motivos, cabe a você se responsabilizar por mudar essa perspectiva. Existe, obviamente, uma linha aí de ser vítima de um machismo que se é criado, mas os homens precisam assumir a responsabilidade por si só de mudar isso, porque estão violentando outras pessoas, outras mulheres e outros homens. E essa questão do mudar, né? A gente fala às vezes de o homem tem que mudar, e talvez na vertente que o Paulo trabalha, isso seja uma exigência inclusive legal, né, Paulo? Os homens chegam lá para mudar, né? Tem que mudar. Como é que é isso lá? Essa questão do ter que mudar, isso é complexo, porque na realidade nós não temos esse poder de promover essa mudança, a não ser aquele próprio sujeito. Mas a gente vai desenvolver através dos processos reflexivos esses processos para que ele possa se adequar, como o Caio falou, né? A partir daquele momento que ele toma ciência de que, poxa, aquilo dali não é algo natural, que aquilo dali pode ser mudado e precisa, porque também é angustiante, aí sim eles acabam se apropriando. É assim que surge o trabalho, quando a Helena falou sobre essas questões da angústia e até mesmo a vitimização. Dentro dos processos de violência, eu costumo dizer que errar é humano, mas pôr a culpa no outro é algo mais humano ainda, né? Com certeza. Então, nos processos de violência, o homem ele não se percebe como o autor daquele fato. Ele transfere dentro da sua relação a culpa para a mulher. E aí, por conta desses modelos hegemônicos que vêm de longa data, então ele acha que aquilo ali é natural. Então, quebrar isso é um processo também complexo. Não é simples, mas eles acabam se apropriando. E muitos deles acabam mudando mesmo porque quando surgiu esse trabalho, na realidade, as próprias mulheres que eram vítimas, elas começaram a perceber a mudança nos seus companheiros ou ex-companheiros. Por que eu digo ex-companheiros? Porque elas ainda mantêm um vínculo por conta dos filhos. Uhum. E aí consegue perceber a mudança. Então é possível sim. E é curioso, né? Porque a gente está falando, no teu caso, isso é uma medida legal, né? O juiz encaminha ele para medidas socioeducativas, né? E no caso que o Caio César colocou, é mais espontâneo, né? O homem é tocado de alguma maneira e faz parte do coletivo, é isso? Sim, a grande maioria dos homens chegam ali porque quiseram chegar ali de fato, já são homens que já estão tendo uma caminhada de repensar a maneira como age. As mulheres têm um papel fundamental na vida deles. Muitos chegam ali porque basicamente a mulher obrigou ele a ir e disse, se você não for, não vai ter como continuar. Então eles vão, mas de fato são homens que já estão minimamente interessados em mudar, já estão de alguma forma entendendo que a maneira como eles agem é errado, mas não sabe aonde buscar ajuda ou como ser diferente, e chegam até nós com esse intuito. Helena, pra você, como é que é isso? Essa perspectiva de olhar o homem? Porque você deve ter amigos homens, né? Tem pai, tem primos. E de vez em quando, acho que eu, né? Que sou homem, eu já vi muitas mulheres me darem toques de como eu devo lidar com as mulheres, porque às vezes a gente sai mesmo do eixo, né? Porque você vai sendo impregnado de concepções que são machistas e você nem se dá conta do quanto elas são e quanto elas podem ser agressivas pro sexo oposto, né? Ou até, como colocou o Caio muito bem, para outro homem, né? E acho que as mulheres têm essa sensibilidade mais à flor da pele, nessa questão de trabalhar isso. Como é que é para você? Você vê muitos homens que têm que ser obrigados a tomar essa atitude? Ou você acha que tem hoje em dia, na tua geração, com o pessoal mais jovem, uma espontaneidade maior para isso? Eu acho que hoje tem uma espontaneidade maior porque as pessoas estão mais abertas a falar desses assuntos, né? E também a sociedade está mudando, a gente já tem consciência de que se você for machista tá errado e que vão te criticar por causa disso e tudo mais. Mas assim, eu conversei com umas meninas porque eu fiz um trabalho sobre nova masculinidade e para elas acham que o homem ainda não tem lugar de fala, não tem que participar das rodas de debate. Mas assim, diferente delas, eu acho que tem sim, sabe? Porque se a gente quer mudar o machismo e o machismo tá na sociedade, então
a gente tem que falar isso pra sociedade, não só pras mulheres. Porque as mulheres já sabem como é que é o machismo, elas sofrem. Então, assim, se quer mudar o machismo, não é conversando só com mulheres. Tem que conversar com os homens também. Kleber, o trabalho com os homens lá em Caxias começou com esse foco da violência doméstica, na verdade começou no núcleo de atendimento à mulher. E ocorreu assim um fenômeno muito interessante. Digamos, vamos atender Maria porque Maria foi vítima de João. E vamos fortalecer Maria para que ela possa adquirir ferramentas para sair daquela relação conflituosa de muitas violências. Bem, Maria era empoderada, conseguia se resolver a questão. Mas João estava solto, estava à deriva. Passava-se o tempo, agora vamos atender Tereza. E aí eu vou dar um bombom para quem adivinhar quem era o agressor de Tereza. Era João. Era o João. E aí a coordenação da época que fazia esse trabalho, desenvolvia esse trabalho com as mulheres, percebeu que sim, o trabalho com as mulheres ele precisa ter a continuidade, mas também precisava ir na fonte do problema, né? E aí começou-se a trabalhar, né, com os homens. E aí esses homens começaram a apresentar mudanças, como eu já disse, né? As próprias mulheres começaram a perceber essas mudanças no relacionamento. Então, esse espaço de verbalização também quebra um estigma de que o homem não fala. O homem não fala porque o machismo diz isso. O homem não fala de si, não fala das suas angústias, dos seus fracassos. O fracasso é um tema que a gente não aprende. A gente é ensinado e educado para o sucesso. E quando a gente enfrenta o fracasso, a gente esconde e colocamos uma máscara e engessamos o nosso dedão. Fica assim, o dedão positivo, tá tudo Sim. ok. Tá, né? A gente fica mascarando as situações. E isso é um lugar muito angustiante. Então é importante falar. É uma questão que eu percebo que, na verdade, faltam espaços de troca para homens, assim, para que os homens falem sobre isso, porque nesses 2 anos de Memo, o que eu percebo é que os homens falam muito, assim, a gente faz rodas de 2h30 e falta tempo, porque a gente reúne 20 homens e todos eles querem falar muito e falar coisas que nunca falaram na vida. Essa questão do debate de gênero é muito importante porque, de uma maneira geral, os homens não se entendem como gênero, né? São pessoas, são homens. É verdade. E quando fala, vai ter um evento sobre gênero, vai ter uma mesa sobre gênero, um debate sobre gênero, o cara pensa, isso é coisa de mulher. A gente, enquanto homem, também tem um gênero que é construído, então precisa falar sobre isso. Eu acho que cada um tem uma percepção, né? Quando você bota um grupo de 20 homens, por exemplo, você acaba trazendo e fazendo emergir novas posturas, né? Que é completamente diferente das nossas rodas de futebol, por exemplo, né? Você não participa, mas roda de futebol é sempre a mesma coisa, é autoafirmação do que não presta. Sim. Várias vezes, em várias formas diferentes, porque você acaba virando escravo de alguns discursos, né? Quando você tem uma roda de homens que tentam reafirmar nas coisas que eles entendem ser de homens, né? Você vê isso acontecer muitas vezes. Os papos giram em torno de contar as mesmas mentiras sempre, e acho que isso é um dos problemas que a gente tem, né? Poder se revelar como um homem que percebe, que sente, que vê, né? E que fala do que sente, né? Sim, porque é isso, né? Os homens geralmente falam sobre futebol, sobre festas, sobre política, sobre mulheres, e é isso. Então, ao mesmo tempo que, de uma maneira geral, os homens têm o poder da fala dentro de casa, nos espaços públicos, nos espaços políticos, isso é verdade, os homens têm o poder da fala, ao mesmo tempo também existe um silenciamento masculino ligado a sentimentos, a emoções. A gente percebe muito nos homens que eles têm muitos amigos homens, que fazem essas rodas, assim, pra falar sobre coisas, entre aspas, fúteis, né? Mas quando é pra falar sobre seus medos, sobre suas angústias, não falam com esses amigos. Recorrem às suas namoradas, suas esposas, às suas amigas, geralmente sempre a mulheres. Porque não confiam em outros homens para isso. Então, existe toda essa questão de como há esse silenciamento masculino, de fato, para essas questões mais profundas, né? E aí o cara não sabe lidar, por isso que bate, por isso que explode, por isso que xinga, por isso que briga, porque não tá sabendo lidar com as suas questões. Você percebeu, Helena? Confidente do masculino, assim? Já, lógico. Eu sempre sou amiga conselheira, até porque eu tenho muitos amigos homens, eu entendo claramente o que ele falou. É verdade. Eu acho que também rola um pouco de vergonha, né? De falar com um amigo que tá sentindo, porque, isso é coisa de mulher, isso é uma fraqueza, e não pode demonstrar fraqueza, porque o homem tem que ter aquela máscara de que não sente nada, de que é super fortão, isso aí, sou valente, não sinto nada, tenho uma armadura em si. E aí não fala com um amigo, tem que falar com a amiga.
E é engraçado isso, né? Porque no final a gente acaba perdendo a oportunidade de ser tocado, de fato, por outras experiências que, na verdade, são muito mais proximais que a nossa e que tem o que a gente falou aqui agora de lugar de fala, porque se fala do lugar do homem mesmo. E também perde a oportunidade de crescer e trocar, né? O que acontece? Nós temos uma parceria com o Juizado de Violência Doméstica. E os homens que são encaminhados, eles são encaminhados depois da condenação. Então, dentro do processo, né, criminal, eles são responsabilizados e muitas vezes esses homens eles são condenados à prisão, e como eles são primários e aí tem todo o arcabouço jurídico, então eles fazem a transação penal e o juiz converte algumas medidas, dentre elas a participação no grupo reflexivo. Então, diferente do mesmo, esse homem ele é imposto, né, a participação dele por uma medida judicial. Mas nós também estamos com as nossas portas abertas, porque como é que funciona esse trabalho? Nós temos 3 eixos que vão nortear o nosso fazer. Primeiro é a responsabilização jurídica, para que o homem compreenda que violência contra a mulher é crime. Não é aquela coisa natural, isso é crime e, sobretudo, violação dos direitos humanos das mulheres. E aí eu gosto sempre de dar ênfase nesta fala, porque é recente essa humanização da mulher. Porque em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, nós bem sabemos que, na realidade, era para ser a Declaração dos Direitos, né, Universais do Homem. Então, a mulher é tida como uma coisa, um objeto, e aí o movimento feminista, ele se impôs no sentido de, não, nós somos humanos também. Então, a Declaração dos Direitos Humanos. Então, a violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos. O segundo eixo é a prevenção da violência. E aí a gente sai daquele espaço, né? Nós temos um fórum de atendimento próximo à prefeitura, uma sede, que é onde fica a nossa sede, lá no Jardim Primavera, e temos também às quartas-feiras o atendimento dentro do judiciário, lá dentro do fórum. Na prevenção da violência a gente sai para vários espaços onde a gente vai promover rodas de conversa, sobretudo com homens jovens, e a gente dá um foco maior nas escolas, onde a gente vai levar informações para esses garotos, né, de como lidar nessas relações, né, e assim, pautadas sempre no respeito. E o terceiro eixo, olha só, é a promoção da saúde do homem. Nós não fazemos o atendimento de saúde, mas é a questão de relacionar o homem com a temática do cuidar, né? E que também a gente vai se deslocando disso porque ela está muito vinculada ao feminino. Se a gente perguntar assim, qual é o referencial na sua infância de quem te levava aos serviços médicos? A gente vai ter sempre, na maioria das vezes, a mãe, a tia, uma avó, sempre um ideal do feminino. E assim a gente faz, né? A gente for nessas unidades de atendimento infantil, a gente vai ver muitas vezes o pai está ali, mas geralmente está dentro do carro, está aguardando, ele é o acompanhante, mas segurando a bolsa. Ele não é o cara que participa ativamente. Então a gente faz algumas provocações nesse sentido. E quando a gente vai falar de saúde do homem, aí já se pensa na questão do câncer de próstata. O que é errôneo. Claro que é muito importante falar sobre esse assunto. Está aí a campanha do Novembro Azul para falar, para romper com os preconceitos. Mas nós, antes de chegarmos aos 45, 50 anos para poder procurarmos esse serviço, nós já estamos morrendo antes, por conta de outras doenças das quais nós não nos cuidamos. E o nosso comportamento, ele é vil também conosco. Então nós morremos de tabagismo, de cirrose, de hipertensão, de diabetes. Olha, são doenças que a gente pode chamar de doenças comportamentais. Então, quer dizer, o homem, para provar que ele é homem, ele tem que beber mais. E nisso ele vai se prejudicando. E aí se distanciando da questão do cuidar. Bem, infelizmente o meu tempo não dura para sempre. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, foi bom demais. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer aí o carinho, agradecer o papo. E para você que ficou ouvindo a gente, fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.